Capítulo 16. Quando os cientistas conhecem o pecado. O pensamento do homem. Até onde avançará, onde encontrará limites sua atrevida impudicícia. Se a vilania humana e a vida humana devem crescer em justa proporção, se o filho sempre deve superar a maldade do pai, os deuses têm que acrescentar outro mundo a este para que todos os pecadores possam ter espaço suficiente. Eurípides, Hippolytus, 428 a.C. Em uma reunião com o presidente R.S. Truman após guerra, J. Robert Oppenheimer, diretor científico do projeto Manhattan de armas nucleares, comentou lugubremente que os cientistas tinham as mãos manchadas de sangue, que tinham conhecido o pecado. Mais tarde, Truman comunicou a seus ajudantes que não queria ver nunca mais a Oppenheimer. Às vezes se castiga aos cientistas por fazer o mal e às vezes por advertir dos maus usos a que se pode aplicar a ciência. É mais frequente a crítica de que tanto a ciência como seus produtos são moralmente neutros, eticamente ambíguos, aplicáveis por igual ao serviço do mal e do bem. É uma velha acusação. Provavelmente se remonta à época da talha de ferramentas de pedra e ao domínio do fogo, posto que a tecnologia se encontrou em nossa linha ancestral desde antes do primeiro humano, posto que somos uma espécie tecnológica. Não é tanto um problema de ciência como de natureza humana. Não quero dizer com isto que a ciência não tenha responsabilidade pelo mau uso de seus descobrimentos. Tem uma responsabilidade profunda e quanto mais capitalistas são seus produtos, maior é sua responsabilidade. Como as armas de ataque e derivados do mercado, as tecnologias que nos permitem alterar o entorno global que nos sustenta deveriam submeter-se à precaução e à prudência. Sim, somos os mesmos velhos humanos que o têm feito até agora. Sim, estamos desenvolvendo novas tecnologias como sempre, mas quando as debilidades que sempre tivemos se unem com uma capacidade de fazer mal a uma escala planetária sem precedentes, nos exige algo mais. Uma ética emergente que também deve ser estabelecida a uma escala planetária sem precedentes. Às vezes os cientistas o tentam dos dois modos: aceitar o mérito por aquelas aplicações da ciência que enriquecem nossas vidas, mas distanciar-se dos instrumentos de morte, tão intencionados como inadvertidos, que também se derivam da investigação científica. O filósofo australiano John Passmore escreve no livro A Ciência e seus Críticos: a Inquisição espanhola tentou evitar a responsabilidade direta na queima de hereges entregando-os ao braço secular, queimá-los ela mesma, explicava piedosamente, seria totalmente impróprio de seus princípios cristãos. Poucos de nós deixaríamos que a Inquisição se limpasse tão facilmente as mãos de sangue. Eles sabiam muito bem o que ocorreria. Do mesmo modo, quando a aplicação tecnológica dos descobrimentos científicos é clara e óbvia, como quando um cientista trabalha com gases nervosos, não pode declarar que estas aplicações não têm nada a ver com ele, apoiando-se em que são forças militares, não científicas, as que usam os gases para mutilar ou matar. Isso é ainda mais óbvio quando o cientista oferece ajuda deliberada a um governo em troca de financiamento. Se um cientista, ou um filósofo, aceita recursos de um corpo como um escritório de investigação naval, está lhes enganando se souber que seu trabalho será inútil para eles e deve aceitar parte de responsabilidade pelo resultado se souber que lhes será útil. Está submetido, como corresponde, a louvores ou culpas em relação com qualquer inovação que saia de seu trabalho. Proporciona um caso histórico importante: a carreira do físico nascido na Hungria Edward Teller. Teller ficou marcado de jovem pela Revolução Comunista da Bela Kun na Hungria, em que se expropriaram as propriedades de famílias de classe média como a sua, e pela perda de uma perna, que lhe produziu uma dor permanente. Em um acidente de circulação, suas primeiras contribuições foram das regras de seleção da mecânica quântica e a física de estado sólido, a cosmologia. Foi ele quem acompanhou o físico Leon Szilard a ver Albert Einstein quando se encontrava de férias no Long Island em julho de 1939. Uma reunião que levou a carta histórica do Einstein ao presidente Franklin Roosevelt em que lhe apressava,
À vista dos acontecimentos científicos e políticos da Alemanha nazista, a desenvolver uma bomba de fissão atômica. Recrutado para trabalhar no projeto Manhattan, Teller chegou aos Álamos e pouco depois se negou a colaborar. Não porque lhe desesperasse o que poderia chegar a fazer uma bomba atômica, mas sim pelo contrário, porque queria trabalhar em uma arma muito mais destrutiva, a bomba de fusão termonuclear ou de hidrogênio. Embora a bomba atômica tenha um limite superior prático em seu rendimento ou energia destrutiva, a bomba de hidrogênio não o tem, mas esta necessita uma bomba atômica como detonante. Uma vez inventada a bomba de fissão, depois da rendição da Alemanha e Japão, terminada a guerra, Teller seguiu defendendo com esforço o que se chamou a Super, com a intenção específica de intimidar a União Soviética. A preocupação pela reconstrução da União Soviética, endurecida e militarizada sob o Stalin, e a paranoia nacional na América do Norte chamada macartismo lhe aplanaram um caminho. Entretanto, encontrou um importante obstáculo na pessoa do Oppenheimer, que se tinha convertido em presidente do Comitê Assessor Geral da Comissão de Energia Atômica do pós-guerra. Teller expressou um testemunho crítico em uma audiência do governo questionando a lealdade do Oppenheimer aos Estados Unidos. Está acostumado a se acreditar que a participação do Teller jogou um importante papel em suas repercussões, embora o comitê de revisão não impugnou exatamente a lealdade do Oppenheimer. Por algum motivo lhe negou a credencial de segurança e foi afastado da Comissão de Energia Atômica. Teller pôde empreender o caminho para a Super livre de obstáculos. A técnica de fabricação de uma arma nuclear se está acostumado a atribuir ao Teller e ao matemático Stanislas Ansbach, o físico prêmio Nobel que dirigia a divisão técnica do projeto Manhattan e que teve um papel destacado no desenvolvimento das bombas atômica e de hidrogênio. Testemunha que a sugestão original do Teller era errônea e que foi necessário o trabalho de muitas pessoas para fazer realidade a arma termonuclear, com as contribuições técnicas fundamentais de um jovem físico chamado Richard Garvin. Em 1952 se fez explorar o primeiro mecanismo americano termonuclear. Como era muito pouco manejável para levá-lo em um míssil ou bombardeiro, fez-se explorar no mesmo lugar onde se montou. A primeira bomba de hidrogênio verdadeira foi uma invenção soviética que se fez explorar ao ano seguinte. Expôs-se o debate de se a União Soviética teria desenvolvido uma arma termonuclear se não o tivesse feito antes os Estados Unidos, e se realmente era necessária a arma termonuclear americana para impedir o uso soviético da bomba de hidrogênio, dado o substancial arsenal de armas de fissão que já possuía então os Estados Unidos. As provas atuais indicam que a União Soviética, inclusive antes de fazer explorar sua primeira bomba de fissão, tinha um desenho realizável de arma termonuclear. Era o seguinte passo lógico, mas o conhecimento, por espionagem, de que os americanos estavam trabalhando nela acelerou a busca soviética de armas de fusão. Desde meu ponto de vista, as consequências de uma guerra nuclear global se fizeram muito mais perigosas com a invenção da bomba de hidrogênio, porque as explosões aéreas das armas termonucleares são muito mais capazes de queimar cidades e gerar grandes quantidades de fumaça, esfriando e obscurecendo a Terra, e de induzir um inverno nuclear à escala global. Este é possivelmente o debate científico mais controvertido no que me vi envolto, desde 1983-1990 aproximadamente. O debate tinha um enfoque político em sua maior parte. As implicações estratégicas do inverno nuclear eram inquietantes para os que se aferravam a uma política de vingança maciça para impedir um ataque nuclear, ou para os que desejavam conservar a opção de um primeiro ataque maciço. Em ambos os casos, as consequências ambientais provocam a autodestruição de qualquer nação que lance grande número de armas termonucleares até sem vingança do adversário. De repente, um segmento importante da política estratégica durante décadas e a razão para acumular dezenas de milhares de armas nucleares se fez muito menos acreditável. Os descidas da temperatura global que se prediziam no relatório científico original sobre o inverno nuclear, 1983, eram de 15-20 graus centígrados.
As estimativas atuais são de 10-15 graus centígrados. Os dois valores são corretos se considerarem as irredutíveis indeterminações dos cálculos. Ambos os descidas de temperatura são muito maiores que a diferença entre as temperaturas globais atuais e as da última era glacial. Uma equipe internacional de 200 cientistas estimou as consequências a longo prazo da guerra termonuclear global e chegou à conclusão de que, com o inverno nuclear, a civilização global e a maior parte da gente da Terra, incluindo os que estão afastados da zona objetivo da latitude meia norte, correria grandes riscos, principalmente por fome. Se alguma vez chegasse a produzir uma guerra nuclear a grande escala, com as cidades como objetivo, o esforço do Edward Teller e seus colegas nos Estados Unidos, e a equipe russa correspondente dirigido pelo Andrei Sajarov, poderia ser responsável por que se fechasse o pano de fundo do futuro humano. A bomba de hidrogênio é, com diferença, a arma mais horrível inventada jamais. Quando tirou o chapéu ao inverno nuclear em 1983, Teller se apressou a argumentar: 1. Que a física estava equivocada, e 2. Que o descobrimento se feito anos antes sob sua tutela no Laboratório Nacional Lawrence Livermore. Em realidade não há nenhuma prova deste descobrimento prévio e há uma quantidade considerável de provas de que os encarregados em todas as nações de informar aos líderes nacionais dos efeitos das armas nucleares passaram quase sempre por alto o inferno nuclear. Mas, se o que dizia Teller era verdade, foi uma falta de consciência flagrante por sua parte não ter revelado o suposto descobrimento às partes afetadas, os cidadãos e chefes da nação e do mundo. Como no filme do Stanley Kubrick Dr. Strangelove, Telefone Vermelho. Vamos para Moscou, reservar a informação da arma definitiva de modo que ninguém conheça sua existência nem o que pode fazer. É completamente absurdo. Parece-me impossível que um ser humano normal colabore sem reparos em um invento assim, até deixando de lado o inverno nuclear. As tensões, conscientes ou inconscientes, entre os que se atribuem mérito da invenção devem ser consideráveis. Seja qual for sua contribuição real, a se descrito ao Edward Teller como o pai da bomba de hidrogênio. A revista Leaf publicava em 1954 um artigo escrito com admiração que descrevia sua determinação quase fanática de construir a bomba de hidrogênio. Acredito que grande parte de sua carreira posterior pode entender-se como um intento de justificar o que engendrou. Teller afirmou, e não é inverossímil, que as bombas de hidrogênio servem para manter a paz, ou ao menos impedem a guerra termonuclear, porque faz muito perigosas as consequências da guerra entre potências nucleares. Ainda não se produziu uma guerra nuclear. Não é assim, mas em todos esses argumentos se assume que as nações com armas nucleares são e serão sempre, sem exceção, atores racionais, e que suas líderes, ou oficiais militares ou da polícia secreta, nunca se verão afetados por ataques de raiva, vingança e loucura. No século do Hitler e Stalin, esta ideia parece quando menos ingênua. Teller teve uma influência decisiva para impedir a assinatura de um tratado que proibisse as provas de armas nucleares. Dificultou em grande maneira a consecução de um tratado de limitação de provas em superfície. Seu argumento de que era essencial fazer provas em superfície para manter e melhorar os arsenais nucleares, que ratificar o tratado acabaria com a segurança futura de nosso país, demonstrou ser enganoso. Também foi um defensor vigoroso da segurança e efetividade de custo das plantas de energia de fissão, e declara ser o único ferido do acidente nuclear da ilha Tremele na Pensilvânia em 1979. Conforme disse, teve um infarte quando discutiu o tema. Teller defendia a explosão de armas nucleares desde Alasca até a África do Sul, para dragar portos e canais, para eliminar montanhas indesejáveis e efetuar grandes traslados de terra. Disse que, quando propôs um plano assim à rainha Federica da Grécia, esta lhe respondeu, obrigado, Dr. Teller, mas a Grécia já tem muitas ruínas singulares. Queremos provar a relatividade geral do Einstein, pois façamos explorar uma arma nuclear na parte mais afastada do Sol.
Propunha Teller. Queremos entender a composição química da Lua, pois enviemos uma bomba de hidrogênio à Lua. Façamo-la explorar e examinemos o espectro do brilho e a bola de fogo. Também na década dos 80, Teller vendeu ao presidente Ronald Reagan a ideia da Guerra nas Estrelas, chamada por eles Iniciativa de Defesa Estratégica. Parece ser que Reagan se acreditou à história francamente imaginativa que lhe contou Teller de que era possível construir um laser de raios-x do tamanho de uma mesa e pô-lo em órbita alimentado por uma bomba de hidrogênio que destruiria 10.000 ogivas soviéticas em voo e proporcionaria um amparo genuíno aos cidadãos dos Estados Unidos em caso de guerra termonuclear global. Os apologistas da administração Reagan afirmam que, apesar dos exageros sobre sua capacidade, algumas intencionadas, a iniciativa de defesa estratégica foi a causa do colapso da União Soviética. Não há nenhuma prova séria que fundamente esta opinião. Andrei Sajarov, Evgeny Velizhov, Roy Tsadev e outros cientistas que assessoravam ao presidente Mikhail Gorbachev deixaram claro que se os Estados Unidos seguir adiante com um programa de guerra nas estrelas, a resposta mais fácil e segura da União Soviética seria aumentar o arsenal existente de armas nucleares e sistemas de lançamento. Em consequência, a guerra nas estrelas teria aumentado e não reduzido o perigo de guerra termonuclear. Em todo caso, os gastos soviéticos em defesa com apoio no espaço contra os mísseis nucleares norte-americanos eram relativamente insignificantes, de uma magnitude mínima para provocar o colapso da economia soviética. A queda da União Soviética está muito mais relacionada com o fracasso da economia planejada, a consciência crescente do nível de vida do Ocidente, a extensão do desafeto por uma ideologia comunista moribunda e embora ele não pretendesse um resultado assim, a promoção por parte do Gorbachev da glasnost ou abertura. 10.000 cientistas e engenheiros norte-americanos declararam publicamente que não trabalhariam na guerra nas estrelas nem aceitariam dinheiro da Organização de Iniciativa de Defesa Estratégica. Isso dá um exemplo da extensão e valentia da negativa de cooperação dos cientistas, a um custo pessoal concebível, com um governo democrático que, ao menos temporalmente, desviou-se de seu caminho. Teller também defendeu o desenvolvimento de ogivas nucleares penetrantes, para poder alcançar e eliminar centros de comandos e refúgios clandestinamente dos líderes, e suas famílias, de uma nação adversária, e de ogivas nucleares de 0,1 quilotons que saturariam a um país inimigo e destruiriam sua infraestrutura sem um só ferido. Se alertaria aos civis adiantado. A guerra nuclear seria humana. No momento de escrever estas linhas, Edward Teller, ainda vigoroso e com os poderes intelectuais consideráveis a seus 80 anos, montou uma campanha, com seus contrafiguras no establishment de armas nucleares da antiga União Soviética, para desenvolver e fazer explorar novas gerações de armas nucleares de comprimento e alcance no espaço a fim de destruir ou desviar asteroides que poderiam encontrar-se em trajetórias de colisão com a Terra. Preocupa-me que a experimentação prematura com as órbitas de asteroides próximos possa implicar perigos extremos para nossa espécie. O Dr. Teller e eu nos reunimos em privado, debatemos em reuniões científicas, nos meios de comunicação nacionais e em uma sessão à porta fechada no Congresso. Tivemos importantes desacordos, especialmente no relativo à guerra nas estrelas, o inverno nuclear e a defesa dos asteroides. Possivelmente tudo isso seja a causa irremediável de minha opinião sobre ele. Embora haja sido sempre um fervente anticomunista e tecnófilo, quando repasso sua vida me parece ver algo mais em seu intento desesperado de justificar a bomba de hidrogênio dizendo que seus efeitos não eram tão maus como se poderia pensar. Pode-se usar para defender o mundo de outras bombas de hidrogênio, para a ciência, para a engenharia civil, para proteger a população dos Estados Unidos contra as armas termonucleares de um inimigo, para liberar guerras humanas, para salvar ao planeta de riscos aleatórios do espaço. De algum modo, quero acreditar que a espécie humana reconhecerá as armas termonucleares, e a ele, como uma salvação e não como sua destruição. Quando a investigação científica proporcione uns poderes formidáveis, certamente temíveis,
Há nações e líderes políticos falíveis. Aparecem muitos perigos. A gente é que alguns cientistas implicados podem perder a objetividade. Como sempre, o poder tende a corromper. Nestas circunstâncias, a instituição do segredo é especialmente perniciosa e os controles e equilíbrios de uma democracia adquirem um valor especial. Teller, que prosperou na cultura do segredo, também atacou repetidamente. O inspetor-geral da CIA comentava em 1995 que o segredo absoluto corrompe absolutamente. O único amparo contra um mau uso perigoso da tecnologia está acostumado a ser o debate mais aberto e vigoroso. Pode ser que a peça crítica da argumentação seja óbvia, e muitos cientistas ou inclusive profanos a poderiam contribuir sempre que não houvesse represálias por isso. Ou poderia ser algo mais sutil, um pouco constatado por um licenciado escuro em algum lugar remoto de Washington, degraus Celsius, que, se as discussões fossem fechadas e altamente secretas, nunca teria tido a oportunidade de abordar o tema. Que reino da conduta humana é mais ambíguo moralmente. Até as instituições populares que se propõem nos aconselhar sobre comportamento e ética aparecem infestadas de contradições. Consideremos os aforismos. Não por muito madrugar amanhece mais cedo. Sim, mas a quem madrugar Deus lhe ajuda. Melhor acautelar que curar. Mas quem não arrisca, não aprisca. Onde fogo se faz, fumaça sai, mas o hábito não faz a monge. Quem espera se desespera, mas enquanto há vida há esperança. Que dúvida está perdido, mas o que nada sabe, de nada dúvida. Duas cabeças são melhor que uma, mas muita galinha malogra o caldo. Houve uma época em que a gente planejava ou justificava suas ações apoiando-se nesses tópicos contraditórios. Que responsabilidade moral têm os autores de provérbios, ou o astrólogo que se apoia nos signos do sol, o leitor de cartas do tarô, o profeta do periódico sensacionalista? Consideremos se não as religiões principais. Miqueias nos exorta a obrar com justiça e amar a piedade. No Êxodo se nos proíbe cometer homicídios. No Levítico nos ordena amar a nossos vizinhos como a nós mesmos. E nos Evangelhos nos urge a amar a nossos inimigos. Pensemos entretanto nos rios de sangue vertido por ferventes seguidores dos livros nos que se acham essas exortações bem intencionadas. No Josué e na segunda parte do livro de Números se celebra o assassinato maciço de homens, mulheres e meninos, até de animais domésticos, em uma cidade atrás de outra por toda a terra do Canaã. Jericó é eliminada em uma querem. Guerra Santa. A única justificação que se oferece para este assassinato maciço é a declaração dos assassinos de que, em troca de circuncidar a seus filhos e adotar uma série de rituais particulares, prometeu-se a seus antepassados muito tempo atrás que aquela terra seria dela. Não se pode encontrar nenhum indício de autocrítica nem um murmúrio de inquietação patriarcal ou divina ante essas campanhas de extermínio nas sagradas escrituras. Em troca, Josué consagrou a todos os seres viventes ao anátema, como Yahvé, o Deus do Israel, tinha-lhe ordenado. Josué 10:40. E esses acontecimentos não são incidentais a não ser centrais na narração principal do Antigo Testamento. Há histórias similares de assassinato maciço, e no caso dos amalequitas, genocídio, nos livros do Saul, Ester e outras partes da Bíblia, com apenas um espionho de dúvida moral. Tudo isso, certamente, era perturbador para os teólogos liberais de uma época mais tardia. Disse com razão que o diabo pode citar as escrituras para seu propósito. A Bíblia está tão cheia de histórias de propósito moral contraditório que cada geração pode encontrar justificação para quase cada ação que propõe, do incesto, a escravidão e o assassinato maciço até o amor mais refinado, a valentia e o auto-sacrifício. E este transtorno moral múltiplo de personalidade não está limitado ao judaísmo e ao cristianismo. Pode-se encontrar dentro do Islã, na tradição hindu, certamente em quase todas as religiões do mundo. Assim, não são os cientistas os que são moralmente ambíguos a não ser a gente em geral. Acredito que a tarefa particular dos cientistas alertar ao público dos perigos possíveis,
especialmente os que derivam da ciência ou se podem acautelar mediante a aplicação da ciência. Poderia dizer-se que uma missão assim é profética. Certamente, as advertências devem ser judiciosas e não mais alarmantes do que exige o perigo. Mas se tivermos que cometer enganos, tendo em conta o que está em jogo, que seja pelo lado da segurança. Entre os caçadores e coletores Kung são do deserto do Kalari, quando dois homens, possivelmente inflamados pela testosterona, começam a discutir, as mulheres lhes tiram as flechas envenenadas e as põem fora de seu alcance. Hoje em dia, nossas flechas envenenadas podem destruir a civilização global e possivelmente aniquilar a nossa espécie. Agora, o preço da ambiguidade moral é muito alto. Por esta razão e não por sua aproximação ao conhecimento, a responsabilidade ética dos cientistas também deve ser muito alta, sem precedentes. Desejaria que os programas universitários de ciência expor explícita e sistematicamente estas questões com cientistas e engenheiros experimentados. E às vezes me pergunto se, em nossa sociedade, também as mulheres e os meninos acabarão pondo as flechas envenenadas fora de nosso alcance.